Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual, texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 35 a seguir, onde nos diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Querido irmão e amigo, evangelista Lucas anota aqui nesse texto em que lemos, em que o Senhor Jesus Cristo ia passando, chegando perto da cidade de Jericó. E ali naqueles arredores estava um cego e que ouviu o barulho e perguntou o que era aquilo. Ele não podia ver, não podia saber o que era com os seus olhos, mas ele perguntou e com os seus ouvidos ele podia conhecer. E logo lhe responderam: É Jesus Nazareno que passa com a multidão. E ele, sabendo que era Jesus que passava, ele então se pôs a clamar e a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi gritando e pedindo e clamando. E diz o texto aqui que a multidão, ou os que estavam por ali, repreenderam aquele homem que era cego, dizendo: Te aquieta, para que perturbar? Para que gritar tanto? Para que estar pedindo tanto? Mandava que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, nos diz o texto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então parou e mandou que chamassem aquele homem que era cego. E agora, diante do cego, o Senhor Jesus fez esta pergunta a ele: O que é que você deseja? O que queres que te faça? E o cego então respondeu: Senhor, que eu veja. E o Senhor Jesus Cristo disse a ele: Vê, a tua fé te salvou. E aquele homem, agora enxergando, deixando a sua vida de cego, diz que aqui ele logo seguiu o Senhor Jesus Cristo e glorificava a Deus. E o povo então ficou admirado de ver as maravilhas do Senhor. Talvez você que nos assiste nesse instante não seja um cego fisicamente.
Talvez você não tenha necessidade da cura das suas visões, do nervo óptico. Talvez você não tenha um problema de enfermidade. Talvez você não tenha uma crise na sua vida pessoal. Mas você sabe que você precisa de alguma coisa. E tantas coisas que o homem necessita, muitas delas ele encontra em algum lugar e outro lugar. Mas o homem precisa de paz, de segurança, de alegria, de certeza de salvação, do perdão dos seus pecados, de reconciliação com Deus, de comunhão com Deus, de graça. O homem precisa enxergar a glória de Deus para ter no seu coração a esperança da eternidade, para ser feliz aqui e para ter o descanso quando partir deste mundo. Talvez nesta tarde você também está a ouvir ao longe, despreocupado. Aquele cego estava despreocupado, mas de repente ele ouviu ao longe um barulho que ia chegando, que ia chegando. Quantas vezes você já ouviu falar do Evangelho? E ouve ao longe a igreja cantando, ou um pregador anunciando, ou alguém falando a respeito de Jesus, e você ouve e vai deixando por isso mesmo. Mas este exemplo deste homem que tinha a sua condição limitada, mas ele ouviu, e quando ele ouviu, ele quis saber o que era. E eu espero que você também nesta tarde, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a mensagem, tenha interesse pelas coisas celestiais, tenha interesse pelas Escrituras, tenha interesse em saber o que é que Deus pode fazer por você. E aqui diz a palavra que então ele buscou uma resposta. Quantas pessoas têm ouvido, assistido, têm visto, têm ouvido as mensagens da palavra do Senhor, mas não têm conferido, têm se feito negligente, têm simplesmente sido um ouvinte esquecido. Mas este aqui, ele foi aplicado. Porque quando ele ouviu falar que era Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, ele já tinha ouvido alguém contar que Jesus tem poder, que Jesus opera maravilhas, e nós estamos aqui para lhe falar mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, não sei, mas que Jesus continua vivo e continua operando maravilhas, sinais, prodígios, e especialmente transformando o interior das pessoas, lhe dando alegria, esperança, vitória nesta vida e na vida eterna. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade, a sua limitação, o seu problema? Pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser as trincheiras do inimigo que tenha sido levantada contra você, mas nada é obstáculo para o Senhor. Mas há que tem um caminho que deve ser percorrido. Porque aqui primeiro ele ouviu, ele perguntou quem era, e quando ele perguntou, ele deu crédito à resposta, ele entendeu o que era, ele creu que verdadeiramente a informação estava correta, então ele testou se a informação era aquela. E nós também te convidamos a testar a informação que nós lhe damos a respeito do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Experimenta, prova ao Senhor, curve-se diante de Deus, busque dEle e clame a Ele, e Ele certamente falará ao seu coração. Diz aqui a palavra que esse homem se pôs a clamar. Por que ele se pôs a clamar? Porque ele creu. Talvez você que me assiste tenha deixado de clamar. Eu já falei uma vez, 2 vezes, ou eu já estive a buscar. Talvez há pessoas até que confundem o clamar a Deus com o reclamar das coisas da vida. Reclamar da vida, reclamar dos problemas, reclamar das dificuldades, não leva a lugar nenhum, não traz nenhum resultado. Mas clamar o Deus vivo, o onisciente, onipotente, aquele que tem o braço forte e tem a sua mão para estender, para abençoar e dar graça, esse é o Jesus, filho de Davi, é o Deus que se fez homem para morrer por nós na cruz, para nos dar a vida eterna, a coroa de salvação bendita. E aqui diz a palavra que ele clamou e disse o que ele precisava.
Você que me assiste, também faça isso nesta tarde. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que se você clamar, esse mesmo Jesus que nós anunciamos, Ele está pronto a ouvir a sua oração, ouvir o seu pedido, e Ele está pronto a estender a sua mão, Ele está pronto a dizer para você chegar mais perto, porque diz aqui a palavra que esse homem clamou, e ainda aqueles que estavam ao redor vieram fazer uma barreira. Talvez você tenha clamado e surgiu alguma barreira. Talvez alguém tenha dito para você: para que clamar tanto? Para que buscar tanto? E você já foi tantas vezes ao culto, e você já jejuou, ou pediu, ou insistiu, e não existe uma resposta. Não se deixe enganar. Esse exemplo bendito está aqui. Este homem, apesar da sua limitação da visão, ele creu, e o povo disse para ele: cala-te, aquieta-te, deixa para lá. Talvez o inimigo tenha usado alguns amigos ou algumas pessoas para lhe dizer: deixa para lá, abandona a fé, vai para as festas do mundo, aproveita a vida de pecado que o mundo oferece. Mas o Senhor Jesus Cristo está passando, Ele ainda continua passando, Ele ainda continua visitando os corações, Ele ainda continua esperando as vidas, Ele ainda continua vindo ao encontro daqueles que necessitam e reconhecem que precisam e se põe a pedir, e com confiança, porque este homem confiou. Ele confiou. Se ele não tivesse fé, confiança para o seu clamor, certamente ele ouviria as vozes estranhas ao seu redor: quieta-te, aquieta-te, cala-te, deixa. Mas ele não. Ele olhou para si mesmo e disse consigo: eu preciso, eu necessito. E ali vai alguém à frente daquela multidão que tem o poder, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu lhe convido: você precisa, você necessita. É você que deve examinar o seu coração, porque à frente da igreja vai o grande general, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus eterno e bendito, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Espírito Consolador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele marcha à frente do seu povo, e nós somos a multidão que acompanhamos o Senhor Jesus Cristo. E ao ouvir o barulho de glorificarmos o Senhor e anunciar a sua palavra, e de Ele falar através da igreja a respeito das boas novas de salvação, você então é convidado a abrir o coração e fazer a sua experiência com Deus, porque Jesus é o único, todo, suficiente Salvador pessoal, é individual. Esse homem teve a sua experiência com Deus. Não era a experiência da multidão, era dele. Não era o que a multidão falou, era o que Jesus ia falar com ele, e ele queria ouvir a voz do Senhor. Se você também deseja, não fique vivendo das experiências dos outros, mas tenha a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Faça o seu clamor com fé. Não deixe nada deste mundo, os barulhos, os ruídos do mundo atrapalhar a sua marcha, o seu propósito de clamar, porque aqui diz que ele clamava ainda mais. Se tem levantado dificuldade para querer impedir você marchar no caminho do Senhor, clame ainda mais. Se alguém tem tentado obstruir o seu caminho, clame ainda mais. Se o inimigo levantou trincheiras, tranqueiras diante de você, clame ainda mais, porque os ouvidos do Senhor estão abertos. O profeta Isaías diz assim, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que ele não possa abençoar. As mãos do Senhor estão estendidas, os ouvidos do Senhor estão atentos, abertos ao clamor de qualquer ser humano que queira crer nele e confiar no seu poder, na sua graça. Por isso, se você puder ouvir a voz do Senhor, que hoje Ele fala através da sua palavra, que Ele fala através das mensagens que são anunciadas no seu Evangelho, Ele fala a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Ele fala a mesma coisa. Ele para hoje para falar para você chegar mais perto, mais quebrantado, mais humilde na presença do Senhor, reconhecendo que você precisa dele. E aí então Ele está pronto a te dizer: o que queres que te faça?
O que você especificamente precisa? Qual é o desejo do teu coração? Qual é a tua necessidade? Não há nenhuma necessidade, não há nenhum problema, não há nenhum desejo do coração do homem que Deus não possa satisfazer. Mas eu espero que o seu desejo seja semelhante ao deste homem. Senhor, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua majestade, eu quero ver a tua graça derramada, eu quero ver a unção do teu Espírito sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Tudo o que ocorreu aqui estava condicionado à fé deste homem. A tua fé te salvou. Porque alguns não recebem e outros recebem as bênçãos? Porque uns seguem a Jesus e outros não seguem. Depende da fé de cada um. E eu espero que a sua fé seja semelhante a deste homem, de olhar para Jesus e de confiar no Senhor Jesus Cristo e de pedir com intenso clamor pelas suas necessidades e crer que Ele te diz nesta tarde: o que queres que eu te faça? E assim seja feito segundo a sua fé. E diz aqui a palavra que logo ele viu, seus olhos foram abertos, e ele então agora diz aqui: seguia o Senhor Jesus, glorificando a Deus. Quantos amados têm recebido esta bênção gloriosa do Senhor, e os seus olhos têm sido abertos, e eles têm começado a seguir o Senhor Jesus Cristo, mas não têm deixado a sua vida ser uma glória para o Senhor Jesus Cristo. É tempo de cada servo de Deus seguir Jesus, glorificando a Deus, com o seu viver, com o seu falar, com sua maneira de ser, seguindo as Escrituras Sagradas, restaurando a sua vida, aprimorando o seu ser, para não sair nem para a direita nem para a esquerda, mas prudentemente seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. E aí então diz que outros eram beneficiados, porque o povo via e dava glórias, louvores a Deus pela maravilha e pelo propósito daquele homem de seguir o Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu propósito? Eu espero que você tenha o propósito firme de seguir o Senhor Jesus Cristo, porque só assim o homem alcança a salvação da sua alma, o descanso para a sua alma na eternidade. Não há nenhum outro caminho, nenhum outro meio, nem outro intercessor, nem outro intermediário, mas só Jesus Cristo, homem, é o caminho, é o intermediário, é o intercessor, e só Ele é o Deus que dá o perdão dos pecados. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e o seu lar.